Olá, tudo bem? Eu sou a Kate e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Meu atual cliente é meu ex. Devex, uma mudança de foco. Acho que vocês ficaram assim um pouco curiosos para saber sobre o que eu vou falar aqui. Será que ela vai falar de relacionamento? Sim, vou falar de relacionamento, porque afinal de tudo, tudo é relacionamento. Mas antes eu vou falar um pouquinho de mim, tá, pessoal? Eu sou Keitiane Maras, eu sou mãe solo de duas lindezas, a Leona e a Sofia. Sou entusiasta no tema de diversidade, administradora em tecnologia de formação, tenho MBA e certificados internacionais na área de experiência do usuário. Hoje estou como líder de designer aqui na instituição do Banco do Brasil e dentro da minha área, eu sempre tento trabalhar com um propósito de vida, de mudar, né, de ajudar, transformar a sociedade tornando mais justa, mais igualitária e trazendo cada vez mais a diversidade como algo comum que deve ser trabalhado diariamente. Esse aqui é um pouquinho rápido sobre o que eu faço, né? Um pouquinho da minha formação, mas vamos entrar diretamente no tema. E falando dessa história, né, do meu ex, então vamos falar um pouquinho de como tudo começou. Como todo relacionamento, primeiro vem aquele primeiro encontro, né? Aquele momento muito gostoso no qual a gente se apaixona. E não foi diferente comigo. Então, assim, dentro da minha carreira, eu tenho mais de 23 anos na área de tecnologia. Trabalhei em várias áreas dentro, então, desde a área de desenvolvimento, requisitos, gestão, governança, liderança de time, gestão de projetos. E hoje estou cá há 9 anos como funcionária do banco. E daí me veio esse olhar apaixonado do primeiro encontro com a UX, né? Com a questão da experiência do usuário. E nessa situação eu tive um relacionamento, né? Nós designers temos um relacionamento com os desenvolvedores, porque afinal de contas, nós estamos com o mesmo foco de atender melhor os nossos clientes, os nossos usuários. Então a gente firmou essa parceria, fez o casamento e por 8 anos aí eu vim trabalhando nesse foco, né, da experiência do nosso usuário, na parceria junto com os desenvolvedores, tentando entender os nossos usuários e trabalhando com os desenvolvedores quais seriam os momentos aí da gente trazer essas melhorias e tudo mais. Não vou adentrar porque não é bem o foco. Porém, desse casamento bem sólido aí de quase 8 anos, como alguns relacionamentos, vem a separação, que não é bem uma separação, mas enfim. E com a separação tem um aprendizado e vem um caminhar aí separado, vamos dizer assim. Quando eu falo da separação, é que na verdade chegou um momento que o banco ele olhou para o mercado e viu que estava tendo algo novo, que seria esse DevEx, que é um olhar da experiência, mas para o desenvolvedor. Então se muda um pouco o foco do nosso usuário, né? Mais o nosso cliente final ali, mas sim a gente tem uma visão para o nosso desenvolvedor, o nosso que era o nosso parceiro, né? De vida, vamos dizer assim. E então tá, teve a separação, fui à luta. E agora, meu ex é meu cliente, o que fazer? Então, trabalhando um pouquinho nesse viés aqui, eu trago um pouquinho do que é o DevEx, né? Developers Experience, né? Conhecido como DX ou DevEx. Ele refere-se à qualidade da experiência que o desenvolvedor de software tem ao interagir com certos produtos, ferramentas, processos ou tecnologia durante o ciclo de desenvolvimento de software. Kate, então, que legal, massa. Então quer dizer que agora eu tenho que olhar para quem desenvolve os produtos. É isso aí, para os nossos ex-parceiros, né? Vamos dizer assim. E para que tudo isso? A gente tem que trabalhar com a visão de reduzir essa carga cognitiva deles. Então, assim, se a gente tem um processo que tem desenvolvedores novos, que tem a área tecnológica que está entrando, aprendendo, se é aprendendo uma nova linguagem, se é aprendendo a parte negocial para poder desenvolver, a gente tem que fazer algo para que a gente reduza essa carga cognitiva. Para quê? Para ter um aumento de produtividade. Porque quando a gente traz essa experiência de uma forma mais fluida para o desenvolvedor, ele consegue pensar e até mesmo investir tempo e energia no que realmente interessa, que é a solução para os nossos clientes. Então, a gente melhora na qualidade dos softwares que eles forem entregar.
a gente faz aquela questão da atração, da retenção de talentos, porque o desenvolvedor, né, os nossos técnicos, eles acabam se sentindo mais valorizados, mais vistos, mais ouvidos. A gente fomenta a inovação, a gente trabalha com mais força na competitividade com o mercado, porque a gente consegue ter entregas mais rápidas, mais ágeis, com mais qualidades, com mais padrões. E fomenta, é claro, a cultura do engajamento geral, como um time só, como uma comunidade. E dentro desses termos também, eu venho trazendo aqui um pouquinho, Gartner traz um pouco dessa questão dos números, né? Então, a gente entende que quando a gente trabalha com a questão desse DevEx, né, olhar a experiência do desenvolvedor, a gente aumenta a velocidade e a produtividade. Então, essa questão do aumento da produtividade do desenvolvedor bateu lá nessas pesquisas de Gartner 48%. O aumento da velocidade, né, da comercialização da solução, 43% teve de aumento, melhorando os resultados do software com essa aquisição de trabalhar essa experiência. Você pode ver que são números grandes aí, melhoria na qualidade de software, 41%, aumento na inovação, 40%, atender as necessidades comerciais do usuário, 21%, engajamento, talento, né, de talentos de software, reter talento, 33%, melhora na satisfação do trabalho, abrir novos talentos, abrir, né, atrair novos talentos, 30%. Então, a gente consegue entender que existe, sim, um ganho muito grande quando a gente trabalha essa questão de olhar, né, internamente e cuidar dos nossos meninos. E quando a gente fala isso, a gente fala dessa questão do olhar empático para os desenvolvedores, daqueles que sempre esteve na luta com a nossa, né, com a parceria. Qual que é o legal disso? Que como é algo novo no mercado, que está sendo fomentado, a gente está trabalhando e está tendo essa inovação, a gente tem essa questão de aculturamento. E com isso, Gartner também traz aí na pesquisa essa visão aí que relaciona a questão de satisfação com a importância das atividades de DX dentro da área. Então, a gente pode olhar aí que a gente trabalha muito com essa questão de suporte, né, para práticas de fontes internas. Então, a gente trabalha com essa questão de usabilidade das ferramentas, a gente trabalha muito também com a questão de oportunidade de desenvolvimento de habilidades. E tudo isso vai gerar todo um engajamento, vai gerar práticas possíveis. E dentro desse trabalho, o que, que eu posso trazer assim, né, de dia a dia do que eu venho vivenciando com o meu time? A gente montou esse time de designers, né? Então é um time que também não tinha experiência com essa visão para o desenvolvedor. Só que como eu, como líder de designer, e eu já venho com uma bagagem, né, voltada para a área de tecnologia, por já ter sido desenvolvedora, eu consigo ter uma visão assim mais próxima, um entendimento mais próximo. E diante disso, a gente montou, né, um planejamento de atuação. E esse planejamento de atuação, a gente identificou que a gente precisava trabalhar de ouvir, de fazer pesquisa. Então, foi a primeira coisa que a gente fez. A gente fez pesquisa, foi entender as dores e as necessidades, e daí a gente percebeu que algo que doía muito neles é a questão de documentação. E aí a gente vai falar um pouco de IDP, né? Que as empresas elas trabalham agora também com essa questão das plataformizações e com o IDP, que seria uma centralização dessas plataformas, para que tudo fique centralizado. Então, a gente vai tratar as documentações de forma centralizada, e isso vai ter um ganho muito grande para os nossos desenvolvedores. Saber que vai estar encontrando a documentação num lugar único, que eu tenho uma busca única. Então, ouvindo, a gente sentiu essas dores, sentiu a dor de que eles precisavam ter um único lugar para se comunicar, o fórum, porque todos nós temos fóruns separados por, por, por negócio, e aí a gente trazer um fórum único, num único lugar, isso faz com que eles tenham mais interação, que se conheçam, que troquem ideias. Nessas pesquisas também a gente conseguiu identificar outros pontos como onboard, melhoria nesse sentido. Eles também sentiam quando a gente fala assim, né? Ah, a gente está falando muito dos novos que estão aprendendo, buscando informação, mas quando a gente vai para os sêniores, né, os que têm mais experiência, eles também sentem dessa forma, de uma forma indireta. Então, assim, quando não tem um onboard feito, uma documentação centralizada, os novos vão pedir solução diretamente para eles.
o que acarreta em eles terem que disponibilizar tempo para poder explicar, para poder ensinar, para poder mostrar onde está uma documentação. Então, isso já agiliza, já facilita, já tem uma carga cognitiva menor, porque esse desenvolvedor sênior ele já começa a focar mais na estratégia, consegue focar mais no atendimento da solução das aplicações, em vez daquela questão toda de retrabalho de configuração, de ensinar o novato e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente viu muito legal, assim, das experiências que a gente está tendo, dessas pesquisas, de conversar, de ouvir o dev, é que quando a gente começa a conversar, eles ainda têm aquela visão de eles não conseguem falar tanto deles, eles acabam entrando um pouco no negócio, no produto que eles entregam, e a gente vai puxando de volta. E é engraçado, é como se fosse uma psicologia mesmo. Nossa, vocês estão olhando pra gente, você quer ouvir o meu sentimento. Então, nessa jornada, nós conseguimos identificar, né, priorizamos dentro da empresa 4 jornadas específicas, né, essa jornada que a gente chama de jornada guiada, onde a gente vai mapear desde o início, onde ele recebe a demanda, até o final que ele entrega em produção e faz essa monitoração. Então, passando por todo o ciclo DevOps. Então, nós chegamos, fizemos esse mapeamento de 4 jornadas priorizadas, é claro, né, foram cases aí que a gente iniciou para dar o andamento. E aí a gente foi entendendo como que eram as dores, as necessidades desse recebimento da demanda, quais os entraves, quais são os processos que são manuais e que talvez poderiam ser automatizados, quais os pontos que estão tendo ruído de comunicação e que poderia ser melhorado com algum tipo de solução interna e que gasta muito tempo, né? Que gasta muito energia do desenvolvedor para tirar uma dúvida, para lançar. Identificamos que a gente chama de plataformas intervenientes, que são áreas, né, outras áreas intervenientes, igual o pessoal de qualidade, um pessoal de segurança, onde faz deploy, ferramental, testes. Então, a gente fez essa identificação das interveniências nessa jornada, nessa linha de jornada. Fizemos também esse acolhimento de entender quais documentações são perantes essa informação, se faz sentido, se a documentação está boa, se existe. Então, diante desses 4 fluxos, nós conseguimos conversar com os desenvolvedores, alinhamos com os responsáveis técnicos daqueles negócios, trouxemos as dores, o pessoal trabalhou em possíveis soluções, priorizaram e começaram a fazer o atendimento. Daí a gente montou também templates, né, para montar essa jornada guiada no qual o desenvolvedor consiga entrar, né, nessa plataforma, nessa IDP, né, e ali ele consiga do início ao fim seguir sequencialmente. Então, já tivemos algumas respostas positivas dos desenvolvedores se sentirem acolhidos, de se sentirem ouvidos. Tivemos situações aqui de processos que demoravam dias, e com esse processo dessa jornada guiada, de mapear, de melhorar essa experiência, de reduzir de dias para minutos alguns processos. Então, a gente está agilizando algo que não é realmente a solução final para o cliente. E isso está tendo um engajamento muito grande. E o que a gente fala que é muito gratificante também é a visão de quando a gente conversa com eles, eles falam assim: nossa, tão bom saber que tem alguém ouvindo a gente, saber que a gente está podendo se expressar e melhorar a qualidade de vida deles mesmo. Então, hoje, nosso time também consegue aprender com eles a como conversar, a como escrever. Então, aí a gente já está entrando em outra área, que é o TechnoWrite, né, que é a escrita técnica, no qual a gente tem pessoas específicas que vão entender e vão criar os manuais, melhorar os manuais, e de uma escrita técnica, né? Nem alto nível, que não dê para entender, mas também nem precisa ser tão explicado, delicado, porque o usuário final não é um cliente, né, nosso, no qual não entende de tecnologia, pelo contrário. Então, tem todos esses viés. E a gente vai trabalhando com a comunidade, de crescer, de fazer encontros, de ter um bate-papo fora para o pessoal se engajar, hackathons e tudo mais. E isso está muito legal, muito interessante. E a gente está vendo que está tendo repercussão no nosso produto final, né? Da entrega final da nossa empresa como em si, porque a gente vê esse engajamento, né? Então, assim, essa mudança de foco, tratar o nosso companheiro, nosso ex-companheiro, né, como um cliente, está sendo muito gratificante para todo o time. É um time de design que está aprendendo a ter esse foco também, e que a gente está
tendo muitas repercussões positivas. E o mais interessante de tudo isso é que está se crescendo, a comunidade está se crescendo. Tem apenas um ano que estamos implementando, né, a cultura de DevEx e está sendo muito bem aceito, está bem legal. E é uma área que muito interessante, eu acho que para todos aí pesquisarem. É uma área que está crescendo muito no mercado e eu sou até suspeita de falar, porque é muito legal quando a gente consegue agregar valor para aqueles que sempre estiveram na luta ali com a gente, né? No dia a dia e poder ouvi-los também. Então, fica essa dica. Vou deixar aqui alguns links interessantes sobre alguns estudos sobre o DevEx. A gente tem muita coisa sobre Gartner. Gartner também fala muito sobre esses processos e que o quanto que isso evolui para a qualidade da entrega da empresa, né, dos produtos, dos serviços da empresa e como um todo, né, do quadro em si. É isso, pessoal. Eu vim só para dar uma palhinha mesmo, mostrar um pouquinho da minha experiência sobre esse tema. Espero ter agregado um pouco a vocês aí. Muito grata pelo convite, né, da CONAD, da Conferência, né, Nacional de Desenho Industrial, aonde o meu MBA de experiência do usuário foi feito aqui com eles. Tenho muito orgulho de dizer isso. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, se quiserem entrar em contato, podem conversar comigo aí, minha rede social, né, Kate Maras, no meu LinkedIn. Estou aqui disposta, né, aberta para trocar ideia. Adoro conversar com todos, trocar figurinhas e gratidão eterna por isso. Fiquem em paz.